Então, galera, o Gileno, ele fez uma pergunta bem interessante, que eu acho que muita gente deve ter essa dúvida e não sabe como é que isso funciona exatamente no World of Warcraft. Que é o seguinte, olha o que ele perguntou. Lorde, no retail, os stats têm um redutor de retorno. Nesse caso, compensa pegar um stat não prioritário. Se você já atingiu esse cap, vale ter 37 de aceleração se o cap é 30? O que é isso que o Gileno está perguntando? Gileno, muito obrigado pelo superchat, valeu mesmo, tá? O que é isso? No World of Warcraft, existem aqueles atributos, né, que a gente tem. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Cadê, ó? Acerto crítico, aceleração, versatilidade, maestria, que são os 4 stats principais, tá? Beleza. Esses stats, quanto mais você tem na armadura, maior vai ser o seu atributo. Até aí, tudo bem. Não são os 4 stats principais, senão vão brigar comigo. Não, é agilidade. Estou falando dos stats secundários, tá? São os 4 stats secundários principais, né? Na verdade, são os únicos 4 que existem. Beleza. Né? Mas tudo bem. Então, quanto mais você pega esses atributos na sua armadura, na sua arma, maior vai ser os stats. Mas existem 2 conceitos que são chamados soft cap e o hard cap, tá? O que é isso? A maioria desses stats, eles têm um limite que é descoberto pelos jogadores, fazendo os cálculos, e eles acabam descobrindo quais são esses limites, que são chamados os caps. Cap é limite, beleza? Só que existem 2 tipos de limite. O soft cap e o hard cap. Qual que é a diferença? O soft cap é aquele limite que, se você passar dele, vai ter uma redução do benefício que ele vai te dar. Como assim, Codex? Não entendi. Galera, eu vou dar aqui, isso aqui é só um exemplo para que vocês entendam, tá? Deixa só se terminar essa super florada que já está terminando e aí eu entro no grupo. Só um segundo. Mas então, isso aqui são só exemplos, não é exatamente assim que funciona. Mas vamos lá. Imagina que a cada 1% de acerto crítico vai aumentar em 1% seu dano, tá bom? Porque normalmente assim funciona. Um percentual de um atributo vai aumentar um percentual do seu dano, ok? Então, só para ficar mais fácil, vamos dizer o seguinte. A cada 1% de acerto crítico, aumenta em 1% o seu dano, beleza? Fácil de entender. Só que, o que é o soft cap? O soft cap é, quando você chegar a 30% de acerto crítico, isso é, você vai ter 30% a mais de dano, a partir do 30%, o seu dano, quanto mais acerto crítico você tiver, não vai aumentar mais 1% do seu crítico, vai aumentar 0,5%. O que isso quer dizer? Se você tiver 40% de crítico, não vai aumentar 40% do seu dano, vai aumentar 30% até o 30%, e do 30% para o 40%, ele vai aumentar metade, então vai aumentar 5%. Você vai ter 35% de aumento de dano, beleza? Isso é o soft cap. O que é o hard cap? O hard cap é quando você chega naquele limite e, a partir daquele limite, não aumenta mais o seu dano, ou aumenta uma quantidade ridícula. Tá? Então, olha só. Até aquele cap, aumenta em 30% do seu dano. Então, 30% de crítico, 30% de dano. Beleza. O soft cap seria, a partir daquele limite, aumenta metade. Não é sempre metade, às vezes é menos, mas é um valor que ainda é interessante. O hard cap é, você passou daquele 30%, não aumenta mais o seu dano, já chegou no limite, não faz diferença nenhuma, ou faz uma diferença de 0,01%, não vale a pena, tá? Então, o que quer dizer? A maioria das classes, ela tem um limite de aceleração de 30%. Esse limite é o soft cap, tá? É o limite. Você precisa ter 30% de aceleração, a maioria, não todas, tá? Principalmente os ranges, eu acho que isso é mais por range, mas não importa. A maioria tem um limite de 30%. A partir do 30%, a ideia é que todo mundo tenha 30%. Todo mundo não. Depois vão brigar comigo porque a classe 6 é pessoal tem, mas a ideia é que você tenha 30%. A partir do 30%, você vai ter uma redução do seu benefício, tá? Quer dizer que você não precisa mais? Aí, não. Depende de cada classe.
Tem classe que a partir do 30% não aumenta em nada. Tem classe que a partir do 30% a aceleração deixa de ser o melhor atributo e vira o segundo melhor atributo, sacou? Então, parece complicado, não é tão complicado, mas a questão é, você tem que analisar caso a caso. Resumindo, você tem que analisar caso a caso, tá? Então, você tem que olhar os guias que vão dizer, olha, você tem que pegar 30% de aceleração. Depois que você pegar 30% de aceleração, aí a aceleração não é tão prioritário, vira acerto crítico. Aí vai ser acerto crítico, maestria e aceleração. Mas a aceleração continua sendo melhor que versatilidade. Às vezes não, você não quer mais aceleração, porque a aceleração não serve para nada. Então, na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que analisar os guias para descobrir quais são os seus soft caps, quais são os seus hard caps e até onde você tem que ir. Sacou? Mas, resumindo, depende muito da classe. Depende muito não, depende exclusivamente da sua classe, da sua spec, tá? Você tem que analisar cada um deles para você saber quais que você tem que pegar, tá? Eu sei que para jogador novato, é confuso, é difícil, mas é assim que funciona o World of Warcraft. Pega um guia que ele vai dizer, tá? Para dar um exemplo, eu me lembro que, eu não lembro qual era o tier, mas o Loki, eu precisava de 30% de aceleração, era prioritário. A primeira coisa que eu tenho que pegar é a aceleração. Eu tenho que pegar a aceleração. Depois que eu chegasse a 30% de aceleração, a aceleração deixava de ser o prioritário, mas virava o segundo. Então, eu tinha que pegar 30%. Depois que eu cheguei a 30%, eu tinha que colocar acerto crítico. Mas entre maestria e versatilidade, eu pregava ainda aceleração. Então, era aceleração até 30%. Depois de 30%, era só acerto crítico ou aceleração. Tá bom? É isso.